Olá, tudo bem? Eu sou Vitor Cavalari, sócio fundador da Sensorial, doutor em psicobiologia e psicólogo do esporte. Vou trazer nesse vídeo alguns elementos sobre a avaliação de performance cognitiva. A tecnologia e as neurociências trouxeram para a gente formas de acessar capacidades importantíssimas, como a atenção, a reação, tomada de decisão, controle inibitório ou controle de impulsividade, que antes a gente não conseguiria ter acesso nem medida. E o que é mais interessante é que essas medidas partem de uma performance de um indivíduo e não de uma percepção sua sobre elementos do dia a dia ou algumas situações do dia a dia. Ou seja, a gente está extraindo uma interação do indivíduo com o teste e a performance dele, nesse caso, o tempo de resposta, manipulado em diferentes protocolos, em diferentes objetivos dentro da avaliação, vai trazer para a gente números precisos sobre esses indicadores, podendo assim esse indivíduo ser comparado com o seu grupo de referência. Ou seja, você vai ter informação de qualidade, diferencial para poder entender esse indivíduo e poder também aprimorar suas habilidades, contribuindo para o seu desenvolvimento e também para a sua performance. Então agora eu vou trazer mais detalhes sobre o nosso protocolo de avaliação cognitiva, presente no aplicativo Sensorial Move, e também a interpretação de alguns resultados que a gente obteve com diferentes atletas. Confira comigo nos slides. Então vamos começar aqui entendendo um pouco mais sobre os 4 principais indicadores que medimos na avaliação de performance cognitiva no aplicativo Sensorial Move. A reação envolve elementos de velocidade e consistência de resposta em situações mais simples e pré-determinadas. No esporte, a gente toma muito mais decisões do que reage, porque a reação envolve o estímulo associado a uma resposta conhecida. Então o atleta está esperando um estímulo, ele aparece e ele executa uma resposta determinada, que é uma situação de largada, por exemplo, no atletismo, na natação, em que a gente tem um sinal e um sinal que já evoca um repertório motor estabelecido, programado e pré-ativado. Então aqui a gente está falando da reação. Então se no esporte a gente mais toma decisão do que reage, por que é importante saber a qualidade e tempo de reação do indivíduo? Porque ela é um indicador importante de como que está a eficiência da percepção e ação do indivíduo. Então o tempo de reação simples, que é o que a gente mede no primeiro nível da avaliação cognitiva e traz esse score de reação na avaliação, é de fato o tempo que a pessoa leva de perceber um estímulo visual, nesse caso, e traduzir essa informação numa resposta motora bastante simples, que é tocar a tela do celular o mais rápido possível quando percebe um determinado estímulo já pré-estabelecido. Então aqui a gente pode considerar também como uma forma de linha de base da cognição desse indivíduo em termos de velocidade, porque também ela vai impactar todo o restante do processamento, Então o início de um processo de percepção e ação de um estímulo visual, por exemplo, já é parte de todo o resto de cadeia, inclusive para as tomadas de decisão. Então, quando o indivíduo tem tempos de velocidade de reação próximo a 200 milissegundos e boa consistência nessa performance, ou seja, varia pouco a sua performance ao longo de tentativas, a gente vê que ele tem um alto score de reação. Então, aqui a gente leva em consideração a velocidade e a consistência de resposta. No segundo e no terceiro nível da avaliação, a gente tem uma diferença de paradigma. A gente começa a apresentar para a pessoa também um estímulo distrator, na verdade um estímulo que inibe a ação. Então eu tenho um estímulo-alvo em que a pessoa mantém a consistência de resposta o mais rápido possível ao identificar o alvo, e aquele estímulo que é o falso, que a pessoa precisa inibir, deixar esse estímulo passar. Quando a gente faz isso, a gente provoca uma necessidade de olhar todo um funcionamento de percepção, associação, controle e execução. Então, se você já viu o nosso conteúdo sobre funcionalidade da percepção à decisão, vale a pena você revisitar esse conteúdo. Está no link de descrição desse vídeo para você acessar e rever esse conteúdo ou assisti-lo pela primeira vez. Ele vai ser importante para você entender o resto de toda a cadeia de conteúdos que a gente vai trazer aqui para você e que vai embasar muitas coisas que a gente tem dentro do aplicativo Sensorial Move. Mas voltando aqui, nesse paradigma a gente tem uma necessidade de tomada de decisão, de escolha, em que o indivíduo tem que perceber o estímulo visual, associá-lo, entender se ele evoca uma resposta ou não, a inibição de uma resposta, e aí efetuar a sua decisão. Então, manipulando a frequência de exposição de estímulos alvos e falsos, a gente consegue extrair o nível de atenção, que é quando a gente traz para o indivíduo mais situações em que ele deve inibir a ação, ou seja, ele está constantemente
constantemente recebendo informação para não agir, e quando ele recebe o alvo, recebe a estimulação visual do alvo, ele precisa responder com velocidade e precisão. Se essa pessoa demora para fazer essa resposta, é sinal de que ela não estava totalmente atenta ali, né? Estava distraída ou seu foco estava prejudicado. Então aqui dentro de uma situação de pouca estimulação, a gente extrai o nível de atenção sustentada do indivíduo. A atenção também é extraída pensando em toda a performance do indivíduo ao longo da tarefa. Como é uma tarefa que não tem uma necessidade de desgaste físico, uma demanda física acentuada, se a pessoa perde performance ao longo do tempo, é que ela foi perdendo a concentração ao longo do tempo. Então são algumas métricas que a gente vai avaliando desse indivíduo, das suas respostas, que vai trazendo para a gente o nível de atenção sustentada, que é um elemento fundamental aqui da avaliação. E nessa situação de escolha, né, entre alvo e não alvo, e respostas assertivas e rápidas, a gente vai também extrair a tomada de decisão da pessoa. E aqui não é uma tomada de decisão se a pessoa faz a execução do passe correto ou errado lá no jogo, ou se ele faz o golpe certo ou errado lá na luta ou arte marcial que ele pratica. A questão aqui é como que o cérebro desse indivíduo está se comportando quando ele precisa tomar decisões. Ele é rápido, ele é preciso, ele tem consistência na resposta, ele é conservador, ou seja, ele atrasa demais o seu tempo de resposta para ser assertivo, ele é controlado, ele é impulsivo, e aí já entrando no outro paradigma que a gente também consegue medir. Então aqui a gente consegue extrair esse nível de potencial de tomada de decisão, né? Como que esse cérebro está tomando decisão. Tá? E depois eu vou falar nas interpretações um pouco mais sobre isso. E o controle de impulsividade é a capacidade do indivíduo de inibir erros. Né? Então a gente tem ali um ambiente que é imprevisível, que é aleatório, que muda constantemente. E se eu tenho uma resposta pré-programada e eu recebo uma informação do ambiente e executo essa ação, mas na verdade o ambiente me trouxe um elemento diferente daquilo que eu estava esperando, eu preciso o quê? Inibir a ação para eu conseguir mudar a minha ação, para poder me adaptar àquela mudança, àquela situação contextual ali que o ambiente me trouxe. Então aqui na avaliação a gente traz o quê? Uma proporção muito grande de estímulos-alvo, que vai deixando o cérebro ali meio que no automático, né, para responder rápido aquelas demandas, e de repente aparecem os estímulos para que a pessoa iniba o comportamento. Então a pessoa tem que ter a capacidade de inibir essa ação que já está pré-programada, engatilhada, pré-estabelecida ali. Isso vai ser bastante importante para a flexibilidade cognitiva, por uma série de elementos durante o dia a dia ali, na prática da atividade, que vai requerer de fato controle e ajustes de comportamento, de tomada de decisão por mudanças do ambiente. Tá? Então são esses 4 principais elementos que a gente mede, e o somatório disso ponderado, né, na verdade é uma soma ponderada aí dessas 4 habilidades, que nos dá o score de 0 a 1000, que é o score geral aqui da avaliação. Então essas 4 competências aqui, em 20 minutos a gente consegue extrair a partir da medida.